E nesse instante, com reverência, a ministração da palavra do Senhor. Logo após, daremos início à ministração da Santa Ceia. Pastor Elton John. Glória a Deus. Queridos irmãos, é com muita alegria na alma que cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vocês estão bem, meus irmãos? Que bom que, apesar das circunstâncias adversas, ainda encontramos alegria no Senhor que fez os céus e a terra. Minha gratidão a Deus por estar mais uma vez na nossa terra, para celebrar, bendizer e engrandecer o nome eterno e excelso de Jesus. Minha gratidão ao pastor Abdênego Xavier por permitir que a oportunidade, através do meu amigo presbítero Fábio Soares, que é coordenador do setor 3, nós estamos aqui. Na verdade, faz 7 dias hoje que nós estamos aqui em Natal, na URN, por causa do falecimento da minha sogra. Então, tivemos que vir às pressas, uma viagem emergencial. Mas eu estou contente, estou feliz por estar nesta igreja amada, onde tive o privilégio de trabalhar por 1 ano e meio, ali no setor 9, tive o privilégio de ser o co-pastor e vice-coordenador de setor com o pastor Isaac, que já dorme no Senhor. Alegria rever o pastor Elinaldo renovado, que Deus continue lhe dando graça e saúde. Pastor Kleber Maia, a todos os pastores, a todos os obreiros, eu estou em casa, como já foi dito, eu estou em família, em nome do Senhor. Meus amados, vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 10. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 10, eu quero trazer uma rápida reflexão da palavra de Deus. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos do 1 ao 10. Enquanto você está folheando a Bíblia para localizar, eu trago o abraço do meu pastor presidente, o pastor Lúcio Maia de Sá, que é presidente da Assembleia de Deus em Jandaia do Sul. E também trago o abraço da congregação Nova Jandaia, que está sob os nossos cuidados pela infinita misericórdia de Deus. Quem achou o texto, por favor, confirme dizendo amém. Diz assim a Bíblia: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça que me foi dada, pois eu como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um edifica sobre ele. O 11, por favor. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. O qual é quem, meus irmãos? É quem, meus irmãos? Por favor, se você quiser e puder, deixe a sua Bíblia aberta, em nome de Jesus. Meus amados, a igreja de Corinto
Era uma igreja que Paulo precisou de uma enorme paciência para poder tratar dos assuntos do céu. Todos nós conhecemos todo o roteiro da primeira e da segunda epístola de Paulo aos Coríntios e sabemos dos grandes problemas que esta igreja enfrentava. Na verdade, tanto a cidade quanto a igreja, elas tinham aquilo que nós chamamos de 4 verdades que poderiam ser chamadas de verdades absolutas. Por exemplo, havia uma diversidade cultural gigante. Corinto era uma cidade portuária e cosmopolita, por isso recebia todo tipo de pessoa. Segundo, havia uma imoralidade sexual gritante na cidade e que também afetava muitos crentes. Nós vemos isso no capítulo 5, quando Paulo bate uma situação de incesto. Terceiro, esta igreja tinha dissensões agudas. No capítulo 1 e o versículo 10, o texto diz que eles eram tão partidários que eles gritavam 3 nomes: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. E quarto, apesar de tudo isso, ela tinha riquezas dos dons espirituais. Todavia, a elevação da igreja não se dava por causa das riquezas que ela tinha, porque a igreja de Corinto, ela era uma igreja que não andava na espiritualidade. Por isso, o capítulo de número 3 que eu acabei de ler com vocês, é bem claro, há uma frustração de Paulo aqui no auge do seu ministério. Como assim, irmão Elton? Paulo disse assim, eu não pude, ele usa um advérbio de negação, eu não pude falar com vocês como a espiritual, mas como a carnal. Veja que Paulo tinha um nível tão elevado e espiritual, mas ele não conseguiu passar para a igreja, porque ela tinha um bloqueio, e o nome do bloqueio era carnalidade. Por isso eu chamo esse texto de a incompatibilidade da atualidade. Tinha um líder à altura, mas tinha um povo que não sabia absorver o que esse líder era capaz de ensinar. Vocês sabem mais do que ninguém que Paulo era um homem sem igual. A Bíblia diz em Atos 22:3 que ele cresceu aos pés do doutor Gamaliel e sobrepujadamente ele foi melhor do que Gamaliel. Gálatas capítulo 1 e o versículo 14, a Bíblia diz que tratando-se de judaísmo na tradição do seu país, ele também era melhor do que todos. Paulo tinha um nível tão alto, tão afiado, que Festo olhou para ele em Atos 26:25 e disse: você é louco, as muitas letras te fazem delirar. O nível de Paulo era altíssimo, a ponto de Pedro, na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 15, disse: Deus deu uma sabedoria ao nosso irmão Paulo, que não deu a ninguém, os quais os leigos distorcem para a sua própria condenação. Olha só o nível de liderança que Paulo exercia. Agora olhe aqui para mim, por favor. Esse texto apresenta no mínimo 4 marcas da vida de Paulo. Quantas marcas, meus irmãos? Quantas marcas, meus irmãos? No primeiro versículo nós temos a primeira marca. Paulo era espiritual, embora a igreja não fosse, mas Paulo era espiritual. Pastor, o que constitui um crente espiritual? O que constitui um crente espiritual não é o nível da língua estranha que ele fala, não é o tamanho do dízimo que ele dá e nem da oferta. O que faz uma pessoa ser espiritual é exatamente aquilo que ela está atrelada ou ligada ou consubstanciada a Cristo. Eu sempre costumo dizer que a vida espiritual, ela é tão fina, ela é tão alta, que ela muda a nossa vida em todos os aspectos. Uma pessoa espiritual, ela não faz a diferença pelaquilo que ela sabe. Não. Um crente espiritual, ele não é medido pelaquilo que ele sabe. Ele é medido pelaquilo que ele vive, aquilo que ele sabe. Porque tem gente que sabe muito, mas vive pouco. E tem gente que sabe pouco, mas vive muito. Eu prefiro viver pouco, eu prefiro saber pouco e viver muito. Então o nível de Paulo era dessa forma, ou seja, era um homem espiritual. E o que constitui uma vida espiritual? A vida espiritual é composta de 2 verdades. Quantas verdades? 2. Quem diz isso não sou eu, foi Paulo. Gálatas 2:20. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o que é vida espiritual? Olha aqui para a minha mão esquerda. Vida espiritual é morte e vida. É vida e morte. Eu morro para o mundo e vivo para Cristo. Eu vivo para Cristo e morro para o mundo. Isso é a vida espiritual, quando vivemos para o eu e deixamos Cristo morar em nós. Segunda verdade estabelecida no texto é que Paulo era um mestre. Paulo era o que, gente?
Olha o versículo 2, ele diz assim, ó, com leite vos criei. A ideia de criar aqui é formar, e é interessante que Paulo primeiro é espiritual para depois ser mestre. Há uma contradição quando se é mestre sem ser espiritual, vai dar problema. Então Paulo primeiro é espiritual para depois ser mestre. Pastor, qual é a função principal do mestre? Olha para cá, mestre, ele não sabe para esbanjar, ele sabe para formar. Como assim? Gálatas capítulo 4, versículo 19, Paulo diz assim, ó, meus filhinhos, eu estou sentindo dores de parto até agora, a fim de que Cristo seja formado em vós. A palavra formado vem de formar, ou seja, trazer os traços. Sabe qual é a verdade que o mestre traz? É trazer os traços de Cristo para a vida da pessoa. Quando Cristo está em mim, quando Cristo está em você, quando a essência de Cristo está em nós, aí sim, a maior verdade do Evangelho é ter o perfil de Cristo. Nós temos um problema muito agudo hoje, qual é? É que se perguntam quem é a maior referência. Tem gente que diz que a referência dele é pregador A, pregador B, pastor C, cantor A e cantor C. A maior referência do obreiro, do cristão, do servo é Cristo. Quem morreu na cruz foi Cristo. Quem ressuscitou foi Cristo. Quem vem buscar a igreja foi Cristo. Quem te batizou com o Espírito Santo foi Cristo. Quem é Senhor da igreja é Cristo. Quem faz maravilhas da igreja é Cristo. Estamos na ceia para celebrar o Cristo vivo. Cristo e mais ninguém. Cristo e mais ninguém. Amém? Terceira verdade de Paulo é que ele era um cooperador. Ele era o que, gente? Olha o versículo 9, vós sois cooperadores de Deus. A palavra cooperadores aqui, sunergos do grego, significa companheiro de trabalho. Então é companheiro de Deus para trabalhar. Porque embora Deus seja soberano, Ele não gosta de trabalhar só. Ele gosta de investir na vida de homens e mulheres. Mas só que a palavra sunergo vem de sinergia. Sinergia significa alinhamento. Então sabe o que Paulo me ensina? Que o verdadeiro crente, o verdadeiro obreiro, o crente em Jesus, ele não trabalha por si mesmo, ele trabalha alinhado à vontade daquele que lhe chamou, ele alistou para a guerra. Ou seja, é Deus apontando o caminho e nós traçamos a roda que ele fez exatamente o caminho, a rota que ele traçou o caminho. Por isso que Jesus disse em João 8:29, o Pai se agrada de mim, porque eu faço sempre aquilo que lhe agrada. É a rota do alinhamento. Quem lembra de João 4:32? Eu tenho uma comida para comer que vocês não sabem. Todo mundo viajou e disse, opa, que comida é essa? Porque o nível deles estava baixo. Aí então Jesus explica, olha, a minha comida, versículo 34, é satisfazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. A igreja precisa andar alinhada ao que Deus quer e não ao que nós queremos. Quarto, o que Paulo era? Paulo era um sábio arquiteto, versículo 10. Paulo era o que, gente? E daqui vocês sabem muito mais, nós temos mestres aqui. Sábio arquiteto vem de arquiteton, ou tecton é artesão. A expressão inicial da palavra grega para arte é principal. Sabe o que Paulo disse? Deus, pela sua infinita misericórdia, me trouxe das trevas, me deu o dom de mestrado como um artesão para trazer a arquitetura do céu para a igreja. Aleluia! Agora olhe, meus irmãos, o nível desse homem era tão grande, mas a igreja, pastor Elinaldo, não era. Por quê? A igreja tinha três características. Quantas características? Versículo 1, ela era carnal. Ela era o quê? Note que ele diz, quando eu fui ter convosco, não fui falar como espiritual, mas como a carnais. Escute, a palavra que Paulo usa para carnal aqui, sarkinoi, é feito de carne. Ou seja, vocês ainda estão na natureza humana e não aprenderam a transcender na dimensão espiritual. Eu já passei desse período, vocês ainda não. Por isso que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por causa do novo. Então Cristo é o novo que gera novidade sem inventatividade. Cristo não inventa nada. Ele é o novo na essência, ele é o novo na palavra, ele é o novo na grandiosidade, ele é o novo na virtude. Então o primeiro problema é que a igreja era carnal. A igreja era o que, gente? Até para falar é difícil, né? A igreja era o que, gente?
carnal. Então Paulo diz, vocês são carnais, ou seja, vocês nasceram da carne e não transcenderam no Espírito. Só que a carnalidade deles era tão alta que no versículo 3, Paulo assevera mais ainda, sois carnais. A palavra carnal do versículo 1 é sarkinoi, feito da natureza carnal. Mas a palavra sarkikoi, no grego, no versículo 3, é dominados pela carne. Então o problema deles não era a natureza só, era porque a natureza pecaminosa dominava as ações deles. Tem gente que é dominado por aquilo que se afasta de Deus. Por isso Paulo disse em 1 Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar, ou seja, ser mestrado, ser assenhorado pelo domínio da carne. A igreja que anda na rota da carnalidade não consegue viver a dimensão do espiritual. A carnalidade é a bigorna que amassa, estraçalha, aniquila a espiritualidade. Por isso o perfil desta igreja era uma igreja carnal. Pastor, tem certeza do que o senhor está dizendo? Olha o versículo 3, ela tinha 3 marcas das obras da carne. O texto diz que eles tinham inveja, o texto diz que eles tinham contendas, o texto diz que eles tinham dissensões. Inveja, invidere. O prefixo in vem de íntimo, de inferir, de intimidade. Videre vem de vídeo, de enxergar. O que é inveja? É aquilo que vem de dentro. Tiago diz que inveja é um sentimento faccioso. Eu costumo dizer que inveja nasce no coração, habita nos olhos e apodrece os ossos. Eu vou repetir. Inveja nasce no coração, habita nos olhos e apodrece os ossos. Então qual é a solução para a inveja? É a graça de Cristo abraçar e trazer libertação. Segundo, qual é o perfil dessa carnalidade dominante? O texto diz que eles tinham contendas. A igreja foi chamada para viver uma batalha espiritual, não para viver num octógono, para ver quem bate mais. Aqui não, aqui é todo mundo pegando na mão do outro e olhando para Jesus com o propósito de ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Deixa eu ver. Quem quer ir para o céu? Terceiro, a igreja tinha dissensões. Havia uma divisão partidária muito grande, mas a igreja ainda tinha um perfil declinante. Versículo 1, a última parte. Eles eram meninos em Cristo Jesus. Sabe o que é isso? Infantes, imaturos. Quem é imaturo não consegue entender o que Deus fala muitas das vezes. Quem é imaturo não consegue absorver aquilo que Deus fala com a igreja. Terceiro, sabe o que a igreja era? Partidária. Note o versículo 4 e 5. Um diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Paulo. Havia exatamente o perfil de que a igreja não se enquadrava. Pronto, para finalizar, escute, como é que se resgata a espiritualidade de uma igreja dessa maneira? O texto por si só. Primeiro, pastor Williams, nós precisamos saber de quem somos. Nós precisamos saber a quem pertencemos. Por quê? Porque o texto no versículo 4 e 5 diz assim, ó, um diz eu sou de Paulo, o outro diz eu sou de Apolo. Aí Paulo explica no último versículo, nós somos de Cristo. Porque tem gente que quer ser de Paulo, o mestre, tem gente que quer ser de Apolo, o eloquente, tem gente que quer ser de Cefas, o intrépido, mas a igreja precisa ser de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. Então como é que eu resgato a espiritualidade? Quando eu entendo a quem eu pertenço. E ele está aqui hoje. Sabe quem é? É o Senhor que fez os céus e a terra. Vocês lembram mais do que eu. Quem lembra do Salmo 100, gente? Quem lembra? O verso 1, 2 e 3. Celebrai com júbilo ao todos os moradores da... Aí o 3 diz assim, ó, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e dele somos, ovelha do seu pasto. Sabe a quem você pertence? Ao soberano. Sabei que Ele é Deus. Você não pertence a homens, você pertence ao Deus do universo. Segundo, a quem você pertence? Foi Ele quem nos fez criar, fez do verbo fazer, criar. Deus é tão grande que Ele é criador e criativo. Como criador, Ele te fez. Como criativo, Ele te desenhou, acabou com a fórmula e ninguém pode imitar aquilo que Deus te deu. Por quê? Porque Ele é o nosso criador. Terceiro, sabe quem Ele é, irmãos? Nós somos dele.
Isso é propriedade. É Ele quem manda na minha vida e na sua. Você não pode fazer o que você quer, eu não posso fazer o que eu quero, porque Ele é o nosso dono, Ele é o nosso dono, Ele é o nosso dono. Sabe por que devemos ser dele? Porque nós somos ovelhas do seu pasto. Quem cuida é Ele, quem providencia é Ele, quem ajuda é Ele, quem provê é Ele. Por isso que Paulo vociferou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo. Quem pode adorar o Cristo que vive? Segundo, como é que eu recupero a espiritualidade? Primeiro, é saber a quem eu pertenço. Segundo, é saber quem me faz crescer. Quem é que me faz crescer, irmão? Quem é que me faz crescer, irmão? Olha o texto. Um diz que é de Paulo, outro diz que é de quem? De Apolo. Aí Paulo disse assim: um planta, outro rega. Versículo 8. Mas Deus é quem deu, passado, o crescimento. Na sequência deixa assim, ó: Deus é quem dá o crescimento. Presente. Sabe o que ele está dizendo? A igreja volta a ter a vida espiritual autêntica quando ela entende que quem faz ela crescer é o dono de tudo. Nós, como obreiros, somos cooperadores da mão de Deus e trabalhando, mas quem faz a igreja frutificar é Deus. Quem faz a igreja crescer é Deus. Tem alguém que acredita nessa verdade bíblica? Quem faz é quem? É Deus, meu filho. 1 Samuel 2:21 diz que Samuel crescia diante de Deus. No 26, crescia diante de Deus e diante dos homens. 3:19 diz que o menino crescia e o Senhor era com ele. João crescia, 1:40 de Lucas. 2:52, Jesus crescia em graça, sabedoria e em estatura. 6:7 de Atos, e a palavra de Deus crescia, 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 crescia. A igreja que se rende ao Deus que faz crescer, também cresce. Para finalizar, porque eu não quero romper a hora, olhe para cá. Eu trouxe você aqui para dizer isso. Como é que a igreja resgata a espiritualidade? Primeiro, ela deve saber a quem pertence. Segundo, quem faz crescer. Olha aqui para mim, por favor. Eu já vou entregar o microfone agora, meu pastor Abideno. Quando você reconhece quem você é. Eu vou repetir. Sabe quando é que a gente recupera a espiritualidade? Quando a gente descobre quem nós somos. Vou repetir com muito temor e tremor. Sabe como é que resgatamos a espiritualidade? Quando sabemos quem somos. Quem é que somos? Versículo 9. Nós somos lavoura de Deus. Versículo 9. Nós somos edifício de Deus. Versículo 16. Nós somos templo de Deus. Aleluias. Lavoura de Deus. Paulo usa uma metáfora para trabalhar da agricultura. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero sulcar vocês. Eu quero abrir exatamente a espiritualidade da vida de vocês para colocar a profundidade da eternidade em vocês. É difícil, eu estou construindo vocês. Para quê? Para habitar em vocês. Olha para cá, como lavoura, Deus nos rega. Como é difícil, Deus nos constrói. Mas como templo, Deus habita em nós, em nós, em nós. Eu sinto a graça da palavra nessa noite. Eu não gosto muito disso não, irmãos, mas só hoje aqui, dê um toque no vizinho, se você quiser e puder, e diga assim: você é templo de Deus, é templo de Deus, é templo de Deus, é templo de Deus, é templo de Deus. Ei, deixa o Espírito Santo, missionária Samira, deixa o Espírito Santo encher o seu templo. Aleluias. Aleluias! Deixa eu ver se tem templo de Deus aqui. Deixa eu ver se tem templo. Efésios 3:17, pela fé, habite Cristo em vosso coração. Habitar é fixar residência. Deixa Jesus entrar na tua vida muito mais e trazer a mobília da eternidade. Pastor, no céu tem mobília? Tem. Não é móveis não, é graça, é poder, é unção, é virtude, é alinhamento, é vida com Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu pastor, pela oportunidade.